Olá a todos, sejam bem-vindos. Começando aqui mais uma live do Síndico Net, mais uma live para falar do assunto aí em relação às enchentes no Rio Grande do Sul. É a nossa terceira live, a gente vem fazendo uma live a cada semana para acompanhar os acontecimentos e os desdobramentos, né, de como as coisas estão evoluindo no Rio Grande do Sul, sempre trazendo novas informações e novas orientações, principalmente aí para os síndicos e para os moradores do Rio Grande do Sul. Esperar aqui um pouco o pessoal entrar. O que eu vou fazer, pessoal, aqui nesse formato de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou chamar a Angélica Arbex, que é diretora de marketing e de estratégia da Lelo Condomínios, aqui de São Paulo. A Lelo, né, aí representada pela Angélica e pela Moira Toledo também, teve essa iniciativa, e isso é algo que a gente vai explicar nessa live também, de criar um grupo das principais e maiores administradoras aqui no Brasil, junto com algumas empresas também, entre elas o Síndico Net, para a gente se organizar de alguma forma e prestar apoio, suporte e ajuda no que for preciso para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, a Angélica teve essa iniciativa junto com a Lelo e eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente. E depois a gente vai dar sequência com a Cíntia, com o Atílio e com o Eduardo Di Fini. Eu vou apresentar eles ainda para vocês, que são diretores das 3 maiores administradoras do Rio Grande do Sul. Juntos eles representam, pra vocês terem uma ideia, mais de 1/3 do mercado de condomínios ali no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, e eles têm muito a dizer para a gente e atualizar a gente sobre a situação e mostrar um pouco de como as coisas estão caminhando e também as iniciativas que a gente está fazendo junto aí com esse grupo que é formado por eles também. Então deixa eu chamar aqui a Angélica para a gente começar o nosso papo. Só um minutinho. Vamos lá. Angélica, se você quiser, Angélica, se adicionar aqui, eu te aceito também. Só chamar ela aqui. Só um minutinho. E depois da Angélica, então, a gente entra com as 3 administradoras. Vamos ver se a gente consegue agora conectar com a Angélica. Espera aí. Tá aqui. A Angélica deve estar entrando e ela vai contar um pouco como esse grupo foi formado, o propósito dele, como que ele está ajudando. E aqui a Oi, gente tem a Júlio. Angélica, então, para contar para a gente. Tudo bem, Angélica? Tudo bom, Júlio? Tudo bem, tudo jóia. Então tá Estava bom. contando aqui um pouco desse trabalho, né, que foi uma iniciativa aí, de vocês da Lelo e que teve uma aceitação muito forte das principais administradoras do Brasil, né, as maiores, para poder ajudar, né, a gente se unir, né, para poder ajudar de alguma forma o povo do Rio Grande do Sul. Então, seja bem-vinda e conta para a gente, Angélica, qual que é a proposta desse grupo? Bom, vou falar bem rapidamente para deixar os nossos amigos do Sul dividirem com vocês as questões, porque acho que eles têm muito mais a falar nesse momento do que nós. Mas, na verdade, o que a gente procurou fazer foi o seguinte: todos os maiores especialistas em condomínios no Brasil, e muitos deles estão no nosso grupo, né? A gente tem representantes muito importantes do mercado, tem a APSA do Rio, tem a Pacto de BH, tem o pessoal do Nordeste da Gestart, a Ubert aqui em São Paulo também. Pacto Todos, BH a também, Pacto né, de de Belo Horizonte. BH, Isso. eu falei sobre eles também. E todas essas empresas administram um número muito grande e principalmente diverso de condomínios. E foi unânime entre nós que a questão da retomada da habitabilidade, né, da condição de uso dos condomínios, já era uma questão muito forte desde que as coisas começaram a ficar muito complicadas lá no Sul. Então, a gente começou
a procurar, aqui na Lelo, eu e a Moira, que é a nossa diretora de risco e governança, a gente procurou articular este grupo para entender como a gente poderia, com conhecimento e depois com ajuda mesmo, com ajuda de viabilidade das questões, como é que a gente poderia ajudar as administradoras de condomínio do Sul a criar essa trilha que vai olhar para o condomínio e vai ajudar que ele possa retomar a sua vida no menor tempo e com a maior segurança possível. Tem questões muito técnicas, muito importantes relacionadas a elevadores, bombas, a prejuízos que às vezes a gente ainda, nesse momento, ainda não está sendo capaz de calcular, mas quando você olha para o fornecedor lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ele também está impactado. Então, a empresa de elevador foi impactada, a empresa de mão de obra foi impactada, a empresa de conservação de todo o ecossistema foi comprometido. E daí veio a nossa ideia, então, de reunir grandes forças brasileiras, nacionais, para ajudar e sempre, né, desde o início, com o Síndico Net sendo nosso parceiro, como sempre não tem novidade, a gente sempre consegue estar junto, mobilizando e fazendo coisas muito importantes para o mercado de condomínios. E a gente imagina como o síndico ficou nesse processo completamente perdido. Além das questões pessoais que muitos enfrentaram, tem a questão de ser o representante do condomínio, né? O representante legal do condomínio. Então, a gente procurou organizar estas cabeças para a gente não tem uma resposta pronta, vai ser isso hoje, isso amanhã, mas a gente vem construindo através do grupo esse movimento de mobilização para a retomada de habitabilidade, que é o de melhor que quem entende do mercado de condomínios pode fazer pelo povo gaúcho, né? Todo mundo quer voltar para o seu apartamento, voltar para a sua casa, entender como é que faz a religação da energia elétrica, como cuida da bomba, entender o quanto o elevador foi danificado. Então, como é que a gente faz isso acontecer do melhor jeito, no menor tempo, unindo as nossas cabeças? Que o que a gente pode dar é o que a gente sabe fazer, a gente sabe cuidar de condomínio, né? Então, a parte do que todas as empresas fizeram isoladamente, a Lelo fez a sua campanha, todas as empresas, cada uma delas fez a sua campanha para arrecadar dinheiro, para arrecadar donativos, como é que tecnicamente a gente ajuda? Então, Júlio, respondendo a sua pergunta e liberando aí o espaço para os meus colegas, é um grupo para fazer o pensamento técnico. Junto da Lelo está o Centro de Atendimento Técnico da gente, né? Liderado pelo Veloso e pela Paola, e eles vão nos ajudar a conectar fornecedores que são de fora do estado que possam ajudar e todas as outras soluções que agora, no decorrer, faz um mês agora, né, do problema, e a gente tem ainda 600 mil pessoas fora de casa, né? Então, são dados muito importantes e a gente agora vai procurar. A primeira coisa foi o lançamento da cartilha, toda conduzida pelo Síndico Net, muita gente contribuiu, mas o Síndico Net liderou esse processo e fez um material absolutamente indispensável, mas fora essa parte de orientação, como é que a gente pode ir para a ação? Então, a próxima etapa do nosso grupo é debater essa questão. Acho que o nosso mercado é um mercado que não tem essas forças conectadas de uma maneira sistêmica, né? E esse grupo vai nos ajudar a, nesta e em outras questões que apareçam no nosso país, a gente ter uma conexão mais forte, representando, sei lá, pelo menos 10 a 15% dos condomínios do país nessas empresas, né? Fazendo as coisas acontecerem. Se a gente tivesse essa união na pandemia, provavelmente a gente teria tido uma solução muito mais rápida. Então, eu acho que a força dessas empresas conectadas pode trazer muito benefício para o mercado de condomínios nacional, não só para os clientes das nossas empresas, mas para o mercado como um todo, porque são muitas cabeças trabalhando de forma colaborativa. Acho que é isso. Exato. Não, muito perfeito, Angélica. Acho super importante contextualizar, né, esse grupo, né, como ele foi criado e o porquê que ele foi criado. A gente vem, então, aqui a gente vai trazer para vocês essa cartilha, esse manual do síndico. Eu vou pedir até para o pessoal, para o time do Síndico Net, ir postando aqui nos comentários o link para vocês baixarem esse manual. E a gente vai divulgar aqui também, dentro desse manual, cada empresa estabeleceu ali, está trabalhando como entidade para receber as doações. Mas conversando, principalmente com as administradoras do Rio Grande do Sul, a gente acabou elegendo uma instituição no Sul ali para receber
essas doações e a gente conseguir concentrar nelas também, tá? Não que as outras que a gente vem indicando também não sejam válidas. Então, eu vou pedir para o time do SíndicoNet também publicar aqui nos comentários o Pix para doação do Instituto. Eu estou sem o nome aqui agora, mas é um Instituto Cultural, alguma coisa assim, que acho que a Marjô ela vai publicar aqui para vocês também, tá? Angélica, queria agradecer, então, essa sua abertura aqui para essa live. É algo assim que a gente vai, né? Tem ainda um tempo, né? Infelizmente, isso vai demorar. A fase da retomada, ela está começando, mas ainda tem muito por vir. Então, essa questão que você falou das empresas vai ser super importante. Vale lembrar que nesse grupo tem as administradoras, tem também empresas aí, como a Angélica falou, da VIP Inspeções, que são craques em engenharia. Tem o pessoal da Da TKE TK. Elevador, bem, elevadores é um equipamento que foi muito afetado, né, em função dessa situação. Então, é um grupo que está, de certa forma, preparado para ajudar ali os síndicos e os moradores do Rio Grande do Sul, e a gente vai acompanhando. Esse nosso material, inclusive, ele é orgânico, ele vai sendo atualizado conforme as coisas forem evoluindo. A gente espera que isso acabe o mais rápido possível, que a gente tire boas lições disso e um proveito, né? Só dessa união que você falou, é super válido a gente, né, juntar aí o mercado condominial mais para ter mais força. Então, Angélica, muito obrigado mais uma vez. Eu vou chamar agora, então, a Cíntia, o Eduardo Di Fini e o Atílio, que eu vou fazer a apresentação de cada um deles aqui para vocês, né? A Cíntia Monguihot, eu Júlio, estava procurando o sobrenome dela. vou mudar agora para a espectadora da sua live, tá Tá bom? bom. Obrigado mais uma vez, Obrigada. Angélica. Nossa Tchau, tchau. iniciativa está nos principais veículos de imprensa já hoje. Todo mundo que olhar aí pelos principais veículos de imprensa vai encontrar também o link do SíndicoNet do material e um pouco da história dessa união das grandes empresas em torno da habitabilidade no Sul. Obrigada, gente. Grande live Obrigado. para Até mais, vocês. Angélica. Tchau, tchau. Bom, eu vou chamar aqui agora a Cíntia, então, Monguihot, da Crédito Real, que é administradora do Rio Grande do Sul também, para conversar com a gente. Vou chamar, ela é diretora da Crédito Real, vou chamar o Atílio Daniel Borges, diretor do Grupo Guarida, e o Eduardo Di Fini, que é diretor da Auxiliadora Predial. Essas três administradoras, elas têm uma representatividade importante no mercado, mais de um terço aí do mercado de condomínios do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre. Então, eles vão contar para a gente como que eles estão agindo e quais orientações para agora eles estão dando para os seus síndicos e que pode ser muito útil para vocês também. Então, vamos lá, vou chamar aqui o pessoal. Chamar o Atílio, chamar a Cíntia. Fala, Júlio. Oi, quem é o Atílio? Entrou? Isso, Atílio. tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu só chamar aqui a Cíntia também. Claro. Tá aqui a Cíntia. Tudo bom, Atílio? Tudo bem, na medida do possível, todo mundo na luta. Na luta. Boa tarde a todos. Oi, Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Tudo, a gente de praxe diz que está tudo bem, né, Júlio? Mas na realidade está, porque nós estamos vivos, né? Nós estamos aqui lutando e eu penso que está tudo bem e muito bom esse apoio, essa iniciativa da Lelo, do SíndicoNet, da gente formar esse grupo, porque eu acredito que de tudo que às vezes, tudo na vida tem um lado bom e o ruim, né? E o bom é toda essa solidariedade e esse movimento que está se criando aqui. Porque a área condominial tem muitos pleitos para serem, né, trazidos, debatidos, e esse grupo pode ser que seja o início de coisas muito boas aí no futuro. Boa, a Angélica comentou sobre isso e eu não tenho dúvida também. Eduardo Di Fini, mais uma vez participando aqui com a gente, né, Edu? E de novo, boa tarde. É super
válido ter aí essa expertise de vocês aqui para ser compartilhada, né, com todo mundo que está assistindo. Cíntia, eu queria começar com você. Toda live a gente está fazendo isso, tá? A gente está dando uma atualizada da situação, tá? E um ponto importante, né? Se existe alguma prioridade nesse momento, porque as coisas a gente sabe que vão mudando e que você gostaria de ressaltar aqui para a gente passar e para quem está assistindo a gente, tá? Tá Como bem. estão as coisas? Então, vamos dar uma atualizada da última medição aí, que nós temos um indicador aqui em Porto Alegre, que é o nível do Guaíba, né? A gente tem 3,68, o nível de inundação é 3 metros, né? Semana passada a gente vinha com uma queda, mas com as chuvas de quinta e sexta a gente teve um aumento de novo. Eu penso que é difícil a gente que não está aqui mensurar o que está sendo vivido aqui. Eu acredito que não é a maior catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós temos uma das maiores do Brasil. Então, eu estava pesquisando alguns dados da Universidade Federal. O Lago Guaíba recebeu 14 trilhões de litros de água em maio. Isso é a metade do reservatório de Itaipu. Nós temos no Rio Grande do Sul dados de ontem da Defesa Civil, 2.345.000 pessoas afetadas, 581.000 desalojadas, 55.813 pessoas estão em abrigos ainda. Nós estamos com 169 óbitos e 53 desaparecidos. Em Porto Alegre, nós estamos com 157.000 pessoas afetadas, 14.225 em abrigos, 48.000 pessoas em Porto Alegre estão desalojadas nas casas de amigos, parentes, né? Dos 96 bairros de Porto Alegre, 46 bairros foram inundados. Alguns poucos, Júlio, já conseguem, já tivemos já acabou a inundação, as pessoas estão se organizando, mas nós ainda temos bairros que nós ainda não sabemos quando que irá secar, né? Nós tivemos pouquíssimos dias desde essa situação, ela começou em abril, né? No final de abril. Então, além da gente ter um volume muito grande de água, nós estamos com um período muito longo de chuva, o que atrapalha muito a recuperação das cidades, né? Então, para vocês saberem, o Transurb, que é um transporte ferroviário aqui de Porto Alegre com a região metropolitana, pode ser que amanhã faça alguns trechos. Nós estamos com a rodoviária de Porto Alegre sem previsão de voltar a funcionar, usando um terminal da cidade. O aeroporto também sem previsão. Então, o que a gente está vivendo aqui é algo que é realmente uma catástrofe, algo que ninguém esperava, né? E agora estamos lidando aí com tudo isso. Boa. Tem alguma prioridade que você enxerga, assim, ou a situação, ela de certa forma vocês continuam precisando praticamente dos itens básicos ali, ou tem algo que está se destacando? Eu penso que a gente vai ter que continuar fazendo, porque vocês sabem, no início de todas as coisas existe uma mobilização muito grande, né? E depois a gente vai vendo que os voluntários já vão escassando, né? A gente vai precisar de comida por um bom tempo. Isso não vai ser agora. Eu não pesquisei os níveis de estoque, mas isso nós estamos assim como a chuva por um longo tempo, nós vamos precisar de ajuda por um longo tempo. Sim. Porque realmente é tudo destruído, é muita gente, né? Pessoas que olham para a sua vida e eu não tenho casa, porque a minha casa está destruída, eu não tenho emprego, porque a empresa que eu trabalho ela está destruída. Então, a gente vai ter que reconstruir tudo isso, né? E esse grupo que foi formado, eu penso que a gente, tomara que não aconteça nunca mais isso no Brasil, mas a gente tem que usar todas essas experiências para que a gente haja de outra forma num evento que venha, né, a acontecer novamente. Sim, sim, com certeza. Aqui essa ideia mesmo de fazer essa sequência de lives é justamente por isso, Cíntia, porque a gente percebe também no próprio Síndico Net, né?
no começo, a própria mídia também, né? Tem toda uma comoção, né? Muito legal, mas as coisas tendem a perderem a força ao longo do tempo e tem muito chão pela frente. Então a gente não pode deixar essa chama da solidariedade, enfim, da colaboração mesmo, diminuir, sabe? Ela tem que estar sempre viva e a gente, né, esse grupo vai ser importante para manter isso vivo junto com o Síndico Net também. Um ponto que eu acho que é importante, aproveitando que a gente está aqui com vocês, vocês têm uma representatividade grande aí, olhando aí para os condomínios, né? Eu queria perguntar para o Atílio, na carteira de vocês, Atílio, do grupo Guarida, como que os condomínios e qual a porcentagem dos condomínios que foram impactados e como que isso está se desenrolando agora nessas últimas semanas? Perfeito, Júlio. A gente fez um levantamento aqui e ó, desde o primeiro dia, não somente apoio aos nossos colaboradores, que acho que isso é importante a gente comentar e conversando, né, nas prévias aqui, a gente entende que as administradoras também tiveram que dar um apoio muito grande para o seu time, né, para os seus colaboradores. Acho que a média foi mais ou menos 50 colaboradores atingidos em cada uma das três grandes. Então a gente precisou olhar muito para dentro de casa antes para entender que energia, que força a gente precisava, né, Júlio, para poder nos voltar aos nossos condomínios. Isso rapidamente a gente conseguiu criar um comitê de crise e nos encontramos basicamente todos os dias pela manhã para debater situação de bairro a bairro. Então, desde o princípio, a gente foi elencando os bairros que estavam sendo atingidos e, por consequência, os condomínios que nós tínhamos em cada um desses bairros e que tinham sido, de alguma forma, afetados. Quando a gente fala afetados, muito mais no sentido de água, porque praticamente falta de luz a gente teve num terço da cidade, né? Falta de água também, acho que basicamente 2/3 da cidade. Então, essa ida e volta de água e energia, eu diria até normal, dada a circunstância. Mas o fato de pegar água realmente da enchente, ele causa um dano muito grande, principalmente o risco à vida. Então, a gente foi fazendo esse levantamento e chegamos dentro da carteira da Guarida, que nós temos em torno de 1.600 condomínios somente na grande Porto Alegre, englobando Eldorado, Guaíba, Canoas, que foram cidades bastante atingidas também. Nós temos em torno de 600 condomínios. Desses 600 condomínios, 102 efetivamente tiveram a água pegando nas suas áreas comuns, no seu embasamento. Então, isso nos fez agir principalmente no contato aos síndicos. E como bem a Cíntia falou, foram basicamente 2 eventos. Teve um evento grande, que foi lá no início do mês de maio, e a gente já estava começando a se mexer, principalmente aguardando a água parar. Quando foi na semana passada, quinta e sexta, veio um volume grande de chuva, mais de 100 milímetros. Nós tivemos 3 bairros que não tinham sido atingidos na primeira oportunidade, né, no início do mês de maio, e acabaram sendo atingidos porque o nível, o solo está muito encharcado, né? Então, se acaba a água não escoando, e a água não escoa, qualquer chuva acaba trazendo novos alagamentos. Então, tivemos mais 3 bairros bastante atingidos nessa última chuva, elevando, portanto, aí, tanto a quantidade de condomínios afetados quanto os bairros. Então, o atendimento prioritário à vida, então eu reforço, primeiro, nós fizemos isso junto aos nossos colaboradores, ao time Guarida, e depois, de imediato, as pessoas dos nossos condomínios que a gente podia, de alguma forma, ajudar e dar algum apoio. E neste momento a gente tem que começa a reduzir um pouco o risco de vida, porque os órgãos, principalmente a municipalidade, o Estado, de alguma forma, já está um pouco mais presente, então o risco à vida ele reduz um pouco. A gente tem muito a questão da propriedade, então começam a baixar as águas em algumas regiões, alguns condomínios começam a se organizar para fazer limpeza, e aí tem um aspecto absolutamente grande de risco de saúde, no contato com a água, de limpeza, e aí quando a gente fala limpeza também dos itens e equipamentos, então é um trabalho gigantesco que os condomínios estão fazendo e muito da sociedade civil está ajudando nesse aspecto, e que a gente dá o suporte, obviamente, que a gente consegue, porque são mais de 100 condomínios somente aqui na Grande Porto Alegre, e a gente fala dos outros 1.000 e tantos que não foram atingidos, eles continuam com as suas demandas normais, por incrível que pareça. E, na verdade, até é positivo, porque essas demandas normais fazem
com que a economia permaneça pujante, permaneça acesa, permaneça viva. Então, de alguma forma, manter e incentivar esta economia e, ao mesmo tempo, dar o apoio que for necessário aos nossos condôminos e aos nossos síndicos. Tivemos síndicos que tiveram que ser resgatados, tivemos síndicos que tiveram que manter a segurança dos seus condomínios, né? Então, de noite, sem luz, manter a segurança dos seus condomínios. Então, a gente teve uma situação assim, bem sui generis aqui em Porto Alegre, e isso demanda um cuidado, uma atenção bastante grande de todas as administradoras. Né? Tá certo, Atílio. Essa questão que você falou, né, da limpeza, da mão de obra também vai ser super importante. E eu queria até perguntar para o Eduardo Di Fini também, né, como que está não os domínios da auxiliadora predial, tá? Para a gente ter uma ideia assim de quantos foram impactados e como eles estão nesse momento. E vocês estão sentindo, eu acho que isso vai acontecer em algum momento, já deve estar acontecendo, né? Mas uma falta de empresas para ajudar na limpeza, como vocês estão lidando com essa questão? Lembrando que aqui no SíndicoNet a gente já fez um trabalho com as nossas empresas parceiras, a gente conseguiu formar ali um grupo, eu espero que ele seja maior ainda, mas em torno de 20 empresas que já se disponibilizaram para ajudar vocês, tá? Mas ainda é pouco, precisa ser mais. Então agora a Elo, né, junto com o nosso grupo, também já está trabalhando com os fornecedores para conseguir disponibilizar mais empresas aí para vocês, tá? Conta pra gente um pouco, Edu. Bom, Júlio, só dando uma frisada que eu acho que é super importante, né? Desde o início de tudo, a gente fez questão e priorizou a comunicação proativa com a nossa base de clientes e também com os nossos colaboradores. Tá? Foi super difícil manusear o time inteiro, mas em prol de tentar manter a operação funcionando mais próximo da normalidade. Tá? Dentro desse cenário todo, a gente teve muito sucesso, a gente não deixou de trabalhar fisicamente também, e a gente recebeu bastante síndico na forma presencial, e isso nos ajudou a ter os primeiros alinhamentos, porque as pessoas vinham extremamente abaladas, né? E eu acho que quando tu enxerga os primeiros impactos, a sensibilização vai ficando cada vez maior. Então, a gente está com um time alto comprometido aí para ajudar em toda e qualquer questão. A gente teve 139 condomínios abalados em relação à enchente, né, de alagamento. Dentro desses 39, tiveram 2 que tiveram a necessidade de evacuação. Né? Então, imagina para uma administradora ter que largar um comunicado da necessidade de fazer uma evacuação, né? O quanto isso causa transtornos para todos, né? Para os moradores, para o síndico, para os funcionários do condomínio, para nós, colaboradores, para quem está lá na linha de frente. A gente tem um produto chamado Gestão Total, que é um produto que a gente tem presença física dentro de alguns condomínios, e esse time foi um time muito incansável, está sendo, né? Um time muito incansável na batalha, em prol de acelerar essas melhorias e o atendimento aos condomínios. A gente não deixou de atender nenhum condomínio, mesmo tendo um condomínio com 4 subsolos embaixo d'água. A gente está lá todo santo dia olhando, envolvendo engenheiro, envolvendo hidráulico, locando gerador. A gente está fazendo o que a gente tem de possível para fazer, né? E é lógico, entrando um pouco na tua pergunta aí, né, Júlio? Está faltando contingente. Está faltando contingente para o mercado, não para auxiliadora, não para crédito, não para guarida. Está faltando gente para botar a mão na massa para limpar. Está faltando equipamento. E a gente está de braços abertos, aceitando toda e qualquer ajuda no que precisar. Né? A gente teve, primeiramente, foram algumas empresas que a gente recebeu pedido de mutirão de limpeza. A gente direcionou para outras empresas do mercado e conseguiu para 2 fazer o atendimento. E a gente também tem alguns condomínios nossos que a gente já prontamente fez
primeira missão, né? E aí, como o Atílio falou, a gente teve uma segunda paulada na cabeça, né? Depois que tudo começou a baixar, veio de novo uma outra chuva super forte. Eu estava na rua, inclusive, vi a começar a brotar dos bueiros, né? E começar a comprometer outras áreas que não tinham sido comprometidas ainda. Então, o momento de ajudar ele ainda é agora, né? É importante a gente seguir focado, trabalhando, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, mas também seguir de braços abertos para toda e qualquer ajuda. E qualquer sugestão, ideia, a gente está bem aberto aí para, de alguma forma, né? A gente conseguiu fazer isso com esse manual. Eu acho que está super, super completo e ele é um negócio vivo, né? A gente vai ao longo do tempo aprendendo e atualizando as coisas, porque muita coisa é nova, né? A gente sabe trabalhar a gestão de crise, mas essa crise ela está sendo diferente, né? Proporções, os números que a Cíntia trouxe, né? Elas são impressionantes, né? Mas dentro de tudo isso, acho que a população em geral está se saindo bem, com uma resposta forte, com todo mundo se ajudando, um espírito de ajuda assim muito grande, e as empresas também estão comprando isso. Boa, tá ótimo, Edu. Eu vou pedir, inclusive, para passarem mais uma vez aqui nos comentários o link para o manual, né, que foi criado aí por esse grupo. Tá bem completo mesmo, tá? Ele, lógico, ele está sendo atualizado, ele vai ser atualizado também ao longo das próximas semanas, mas tá sendo muito útil ali para os síndicos e principalmente para orientar os operadores aí, até quando começar a entrar aí essa fase aí da retomada, né? Cíntia, falando aí da Crédito Real também, você pode dar uma passada para a gente como está a situação dos seus condomínios e como vocês vêm trabalhando isso, orientando e quais suportes vocês têm oferecido? Sim, nós tivemos 81 condomínios alagados da carteira, 330 nas áreas alagadas, né? E quando nos perguntam o que a gente está fazendo, muito boa a fala do Difine, porque a primeira coisa que a gente precisa é cuidar das pessoas que vão cuidar das pessoas, que são os nossos funcionários. Então, nós, desde o primeiro momento, cuidamos de todos, né? Nós tivemos 48 pessoas que perderam as suas casas. Então, acompanhando cada um, isso é uma orientação do nosso superintendente. Todo dia a gente pergunta para todo mundo como está, porque nós precisamos cuidar das pessoas, né? E elas estão sendo capacitadas para responder às dúvidas dos clientes e cuidar desses clientes também, né? E agora as coisas vão aparecendo, né, Júlio? Perguntas às vezes que os clientes fazem que a gente ainda não tem resposta, porque, né, Ontem uma cliente me perguntou, tá, eu gastei 39 mil em caminhão-pipa, que esse foi um mercado que sacaneou, né? Eles judiaram das pessoas que precisavam de água, né? E como é que eu faço esse rateio da água, né? É despesa extraordinária, ordinária e esse metro cúbico. Então, isso tudo a gente tem que começar a anotar, porque, de novo, para incluir no manual, e vão surgir muito mais dúvidas quando a água baixar, né? Então, o nosso foco tem sido, neste momento, cuidar das nossas pessoas para que elas possam cuidar dos síndicos e dos condôminos. Boa, e acho que o papel de vocês é super importante justamente nesse sentido, sabe? De orientar para cada situação que vai surgir, situações novas. Vocês estão tendo que aprender juntos também, né? O que fazer. A gente vai precisar de muito planejamento financeiro e aí acho que vai entrar mais uma vez, né, o papel de vocês ali para dar suporte e auxílio para os síndicos. A gente vai até entrar um pouco nessa questão de planejamento financeiro, mas, Atílio, eu queria explorar um pouco assim da sua visão, tá? Você que também está aí no centro aí, da situação, né? Como que você enxerga e como que você vê coisas se desenrolando daqui para frente, tá? O que você acha que já dá para traçar assim para a gente ir pensando também, todo mundo já ir pensando em coisas, quais caminhos que podem ser seguidos e como se planejar, né? Eu sei que é Perfeito. difícil, tá?
Mas acho que É um, é um exercício de futurologia aqui, mas é um pouco da área de condomínios, e para quem vive condomínios há alguns anos, a gente sabe que condomínio, de uma forma geral, tem uma demanda inelástica, assim, a gente sofre menos, a gente tem poucos grandes bons momentos, mas ao mesmo tempo, na hora da catástrofe, a gente sofre um pouquinho menos, o condomínio sofre um pouquinho menos, porque ele é muito rateado entre todos os seus condôminos. Entretanto, se a gente for comparar, por exemplo, com pandemia, a gente teve, no momento da pandemia, logo depois, um despejo muito grande de recursos na economia como um todo, e isso fez com que mantesse um pouco o nível de renda das pessoas de uma forma geral, né? Então, isso segurou a economia, segurou o emprego, segurou uma série de coisas. Aqui em Porto Alegre, principalmente aqui na região, por mais que a gente tenha uma série de incentivos, a gente teve incentivo tributário por parte do governo federal, prorrogando os tributos, a gente teve incentivo do governo municipal com o ISQN, a gente teve incentivo, inclusive, de IPTU, do próprio DEMAI. Entretanto, a gente sabe que isso não vai ser muito grande para o tamanho do grande prejuízo e do problema que esses condomínios têm. Então, a gente espera sempre o melhor, mas a gente se prepara para o pior. Então, a gente se prepara, sim, para um aumento no índice de inadimplência desses condomínios. Então, as pessoas com menos recursos, menos emprego, provavelmente vão ter mais problemas no pagamento das suas cotas condominiais. Então, os condomínios vão ter um pouco mais de dificuldade para sobreviver. E, para isso, a gente tem que antecipar. A gente tem que pensar na frente, de alguma forma, dar suporte, entender e blindar os condomínios para que, neste momento, eles usem apenas os recursos necessários, interrompam qualquer planejamento de obra futura que tenham, né? Porque esse é um momento de reserva, um pouquinho de caixa do condomínio. Então, assim, é manter o caixa o mais justo possível para que estes problemas de inadimplência, que provavelmente vão ocorrer, ocorram muito mais pontualmente em um ou outro condomínio e não no condomínio como um todo. Então, acho que isso é muito conservador nesse aspecto. E, obviamente, para aqueles que precisarem, nós já estamos com algumas linhas de crédito também, buscando parceiros no mercado. Isso, a própria conversa com o pessoal da Lelo, Síndico Net e esse grande grupo de parceiros, a gente já teve, inclusive, a oferta de algumas linhas de crédito com juros subsidiados para que a gente possa oferecer aí aos nossos condomínios. Então, isso provavelmente seja necessário. Nós tivemos um número grande de condomínios que, apesar de terem seguro, isso é muito importante para o síndico, né? Júlio, apesar de terem seguro, muitas vezes o seguro não cobria enchente. E nós tivemos recentemente, Júlio, para não dizer, semana passada, 4 ou 5 negociações que os síndicos não quiseram fazer a cobertura ampla, quiseram ficar na cobertura básica, na cobertura simples, e que muitas vezes não tem aquela cobertura específica para enchente. Então, assim, é um risco muito grande. Então, eu sei que a gente já falou disso, você já falou sobre a questão dos seguros aqui no Síndico Net, mas como bem falou o Difine, esse é o momento da gente reforçar aqui algumas informações e principalmente manter o intuito de preservação de patrimônio. Eu acho que isso é muito importante. O síndico, de uma forma geral, tem essa grande responsabilidade de manter o valor, de manter o patrimônio. E como é importante, tivemos alguns casos também da escolha da opção pela cobertura ampla no momento que você vai fazer um seguro do seu condomínio. Então, a nossa corretora aqui também tem buscado negociações, também tem se envolvido diretamente na cobertura, no atendimento desses sinistros, mas de vez em quando a gente tem algum síndico que não quer, que quer manter a cobertura básica. Então, muita orientação, o caixa vai ser sempre um risco e o que a gente precisa é estar ao lado dos condomínios, muito mais até como consultores. Normalmente, esse é o nosso papel no dia a dia, de ser consultores, consultor legal, consultor financeiro, consultor em atritos, muitas vezes, que existem no condomínio. Neste momento, acho que tem que baixar aqui o nosso espírito de consultor financeiro e a gente está ao lado dele, otimizando os recursos que possivelmente podem ser escassos, justamente porque a economia como um todo vai se abalar. Então, a gente quer esperar sempre o melhor, mas a gente precisa se preparar para ter dias complicados pela frente e principalmente estar ao lado para, de alguma forma, suportar esses nossos condomínios de alguma maneira. Uhum. Você sabe que essa questão do seguro, eu já falei na outra live com o Eduardo aqui, com o Difine também,
a auxiliadora, né, também sendo aí uma especialista em seguros, acho que vale você também passar um pouco, Edu, como que está essa questão e até, né, já que o Atílio entrou num ponto super importante, né, agora vai se falar cada vez mais realmente da diferença desses tipos de cobertura, né, e o quanto isso é importante realmente, né, dada a situação que a gente que vocês estão vivendo, né, todo, né, de tabela também, essa questão da cobertura ampla, né? Como que vocês estão lidando com isso? E antes, Edu, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vi que o pessoal, alguns perguntaram se essa live vai estar sendo gravada. Sim, a gente deixa ela disponível lá no perfil do Cinconet, assim como as duas que a gente fez. A primeira e a segunda, a gente falou, inclusive, bastante sobre questões estruturais de equipamentos e de engenharia também, tá? Então, vocês vão ter acesso a informações, de novo, no nosso manual, tem muitas informações também. Hoje aqui a gente está querendo mais é fazer um retrato de como está a situação atual e pontuar ali questões importantes como essa do seguro, do planejamento financeiro também, tá? Então, Edu, conta mais um pouco para a gente sobre essa questão do seguro e também essa questão aí da cobertura ampla, né? Sim. Bom, a nossa corretora, ela existe há 40 anos. Né? A gente tem amplo conhecimento dos produtos de seguro para esse mercado condominial e residencial também, porque a gente tem as de aluguel e vendas e usualmente a gente usa também a corretora para isso. É uma estrutura que está abaixo da estrutura de condomínios, porque é onde carrega mesmo, né, nas questões de seguro obrigatório e seguro conteúdo. A gente tem uma métrica dentro da empresa que se oferece obrigatoriamente sempre o seguro com cobertura ampla para os condomínios. Isso às vezes é olhado como uma certa desconfiança em alguns momentos, porque o seguro, a cobertura ampla é mais cara, né? Usualmente bem mais cara, mas hoje a gente tem bons condomínios sendo salvos né, por essa cobertura ampla, né? E isso nos deixa de certa forma aliviado, né? Porque usualmente a gente perde, em alguns momentos a gente perde cotação por aquele morador que tem uma corretora de veículos, né? O seguro de carro, e ele acha aquilo, né? Mas como? Se eu sou corretor também, eu vou fazer, só que exige um conhecimento, um know-how, uma perícia, uma expertise importante para fazer a avaliação correta do seguro. E a gente, a Michele, que é a nossa corretora aí da corretora, um vasto conhecimento e uma proximidade, que também é uma coisa que é muito importante, né? A proximidade da corretora com as seguradoras. Isso nos ajuda a acelerar o processo de sinistralidade, nos ajuda a desenvolver novos produtos, a gente entende que tem espaço e nos ajuda a customizar algumas coisas em relação ao atendimento. Então a gente está sendo muito veloz, a gente está hoje com 66 sinistros abertos da enchente. A gente entende que vem muito mais, porque a gente teve vendaval em janeiro e tem seguros do vendaval sendo abertos agora, né? Então, volta e meia, as pessoas demoram para pescar a questão do seguro, mas na contramão disso, a gente vem abordando massivamente os nossos síndicos e condomínios, avisando sobre o seguro, porque a gente entende que é o momento de avisar, de estar muito próximo e tentar trazer essa visão, né, de que tem um amparo, né? A gente está atendendo 10 síndicos, uma média de 10 síndicos por dia no telefone, alguns ainda estão indo presencial. Então, isso é o que vem acontecendo aí nesse espaço seguros. E aí, falando um pouco de mais para frente, a gente tem total noção de que a cobertura ampla vai começar a ser mais vista, né, por todos, né? Vão começar a ter casos. Eu não tenho dúvidas que tem condomínios que vão virar cases de negócio condominial em Porto Alegre, para o Brasil inteiro, né? Vamos se perguntar por que não foi feito amplo, ou se foi feito, por qual motivo. Isso vai ser amplamente discutido no futuro próximo, assim como tiveram alguns cases de outros desastres, né? Que é o que a gente vem passando aqui, é um desastre, né? Mas, enfim, dentro disso tudo, a gente está muito presente, muito próximo
próximo do corpo diretivo dos condomínios, fazendo tudo que é possível e até é quase impossível para alguns. Tá certo. Bom, tem um ponto aqui que é importante entrar, que a gente acabou não entrando muito nas outras lives, e Cíntia, seria importante você passar um pouco para a gente aqui sobre a questão da saúde mental, tá? É uma situação extremamente crítica, né? E você vê as pessoas, e isso envolve tantas esferas, tantas questões, né? De questão profissional, questão psicológica, enfim, isso está, eu imagino que deve estar mexendo muito com todo mundo aí, né? Como que você tem vivenciado isso na Crédito Real? Os seus síndicos, os seus funcionários, seus clientes, enfim, moradores. Você consegue dar uma noção para a gente e como que você, de alguma forma, né, o que vocês têm feito para ajudar? Nós não, eu não sou técnica na área, né, nem de psiquiatria, nem de psicologia, mas é uma área que me chama atenção, e eu comecei a estudar um pouco isso para a gente, de novo, né, poder ajudar as nossas equipes para que eles também possam ajudar as pessoas, porque condomínios já tem uma carga emocional por si só, né, e alguns muito belicosos, né, e a gente está vivendo um momento que tudo aflora, né, Júlio? Então, nós temos grupos de pessoas aqui na nossa sociedade. Nós temos pessoas que foram impactadas diretamente com as inundações, que as pessoas perderam tudo. Nós temos pessoas que conhecem pessoas, e eu acho que no Rio Grande do Sul não tem ninguém que não conheça ou que não tenha um parente no interior, ou nós aqui, colegas, né, de trabalho, que perderam tudo. E nós temos as pessoas que trabalham diretamente nessa área, que são as pessoas que estão em hospitais, que são as pessoas que estão na rua a todo momento. Então, o que eu tenho dito para a minha equipe, até falei hoje, assim, é de que a gente tem que se cuidar. Nós temos que procurar evitar riscos. Eu estava ouvindo uma psiquiatra que ela disse que tem pacientes idosos e as pessoas paralisaram. Elas tinham condições de irem para outro lugar, sair de Porto Alegre, e elas estavam paralisadas dentro dos imóveis. Então, ela começou a ligar e dizer, se tu tem condições de sair, sai, busca um outro lugar, né? As pessoas sem água, sem energia, sem internet, mas é uma situação tão sem precedente, tão que as pessoas realmente paralisaram, né? E outra coisa que nós tivemos também aqui pelos veículos de comunicação que estão fazendo o seu papel, mas que foi massivamente o dia inteiro, todo o tempo. Então, a gente também tem que sair um pouco disso, porque isso reverbera muito. Não é que tu vai negar, não é isso, mas tu tem que deixar entrar outro tipo de energia, né? Então, um autocuidado, porque se eu não me cuido, eu não posso cuidar os outros, né? Então, hoje, por exemplo, uma coisa que eu já sei que a gente vai entrar em contato, é o que o Difine estava falando, nós estamos na cidade, nós estamos nas ruas, nós vamos nos condomínios. Então, hoje, com a água baixando, pelo que eu estudei, a gente vai ter uma concentração de bactérias na lama muito maior do que na água. Então, nós vamos ter que ter EPIs. Aí eu fiquei pensando, bom, e as minhas vacinas, né? Ontem fiz uma revisão, já fui no posto, tomei a antitetânica que eu tinha que já fazer uma... Então, isso tudo a gente tem que compartilhar para ajudar as pessoas, né? Porque se as nossas equipes entrando em contato com essa lama ou com essa água ficarem doentes, né? Elas não vão poder cuidar dos nossos clientes. E elas se cuidando, elas podem dar também orientação para os clientes. O que eu tenho percebido é um nível de estresse grande, porque as pessoas não dormem, né? Elas passaram muito tempo sem dormir. Eu, pessoalmente, o barulho da chuva era uma coisa que eu dormia com facilidade. Hoje, se começa a chover, eu acordo, né? Então, a gente tem tido isso, e isso gera outras consequências, né, Júlia? A irritação, a pessoa fica desconcentrada, né? E a gente já começou a ver alguns síndicos renunciando nos condomínios, porque a nossa sociedade, ela é assim, né? A gente vê, não quero defender nenhum político, porque eu não tenho político de estimação, mas a gente vê que o nosso prefeito é um cara
que está na rua, que está lutando. Depois a gente vê se houve, né, algum problema para se... Mas hoje vamos apoiar, vamos reconstruir. E isso acontece em condomínio também. As pessoas, ao invés de ajudar o síndico, elas cobram, exigem. Nós tivemos uma situação que o síndico estava sendo pressionado a romper o lacre do quadro de energia. E a gente orientou ele a não fazer isso, entende? Então, eu vejo que assim como nós temos uma pressão, amanhã nós vamos ter uma análise, uma avaliação de impeachment para o prefeito de Porto Alegre. Então, isso a gente vê que cai... nós vamos ver isso em condomínios também. Então, eu se tivesse assim... É uma pena que aqui deve ter mais síndicos do que condôminos. Apoie seu síndico, acolha o síndico, ajude ele. Não seja mais uma pressão para ele, porque esse é um problema nosso. Não é de alguém, é nosso. Nós temos que resolver. Né? E acho que os síndicos que estão escutando a gente também, que eles não se sintam sozinhos, né? Porque ele pode contar com o Síndico Net, com as administradoras, com vocês, enfim. E ele tem que entender também que muitas vezes ele acha que é só com ele também, mas não, isso que você está falando é uma verdade. Isso, vários outros síndicos também estão sendo pressionados, e isso é importante para vocês conseguirem... Uma coisa que essa psiquiatra falou, que eu acabei esquecendo, é o peça ajuda. Peça ajuda. Né? O síndico, como tu está dizendo, pede ajuda para a administradora, pede ajuda para o síndico net, peça ajuda. As pessoas têm que também ver que estão no seu limite, porque às vezes é um abraço só, já ajuda muito. Uhum. Né? Exatamente. Muito bom. Tem eu estava até, quando você falou, né, de todo esse trabalho que também vai ter que ser feito, vocês falaram, né, dessa retomada, dessa reconstrução, né? Olhando assim para Porto Alegre no futuro, para todo o Rio Grande do Sul no futuro, e, né, buscando até uma mensagem mais otimista, assim, historicamente no mundo, né, as cidades que passaram por guerras foram destruídas, né, e foram reconstruídas ali no pós-guerra, elas voltaram muito mais fortes, resistentes, com a sociedade muito mais unida, e a infraestrutura da cidade voltou muito melhor depois, sabe? Então tem esse horizonte lá na frente que a gente tem que olhar com otimismo, e isso é só uma fase que vocês estão vivendo, lógico, é super crítico, né? Mas olha para frente também, as coisas vão passar, tudo, né? Tudo passa, enfim, tem que ser forte agora para aguentar o tranco e contar aí com o apoio de todo mundo. Bom, a gente está chegando aqui nos últimos minutos. Eu queria que Você queria falar alguma coisa, Cíntia? Não. Não, que tá. Para a gente fechar, Atílio, para cada um de vocês eu pedi para dar algumas considerações finais ou algo que a gente não falou aqui ainda, para a gente fechar o nosso terceiro papo aqui sobre a Rio Grande do Sul. Com você, Atílio. Boa, Júlio. Eu acho que o que eu diria nesse momento reforçando um pouquinho as palavras da Cíntia ali, um esforço muito grande, uma colaboração muito grande junto aos nossos síndicos, e isso tem sido feito incansavelmente pelos nossos colaboradores em todas as frentes, desde a nossa frente dos nossos gestores, dos nossos coordenadores e gerentes, o nosso time de seguros, nosso time de gestão total, todos têm feito um esforço gigantesco. Então, e isso acontece não somente com as 3 grandes administradoras, mas com todas as administradoras e com todos os condomínios. Então, acho que nesse momento dar suporte ao seu síndico, como bem comentou a Cíntia, estar ao lado, porque muitas vezes todo esse aparato, essa preparação empresarial que nós temos e que nós damos aos nossos colaboradores, muitas vezes o síndico não tem do outro lado, né? Ele não tem, só tem quem simplesmente cobre. Então, acho que é exercitar a empatia, se colocar no lugar do síndico, apoiar naquilo que for possível, e, obviamente, lançando mão de todo esse nosso expertise. Não é por nada que a gente tem, se somar a Cíntia, o definiu aqui, vamos ter mais de 30, 35, 40 anos de experiência condominial. Então, a gente tem que trazer isso à tona e tem que colocar isso e servir os nossos síndicos, os nossos condôminos
de alguma forma, porque, como você falou, Júlia, a gente está falando de etapa, né? E esta é apenas uma das etapas que nós vamos ter para os próximos momentos. Depois ainda desta etapa de superação muito grande com relação ao momento, a gente vai ter uma etapa de reconstrução, que aí não é somente a reconstrução do condomínio, a reconstrução de casas, a reconstrução de empresas, porque o mercado econômico foi muito abalado. Então, essa reconstrução como um todo, ela depende da gente. Então, a gente precisa estar forte. Então, aqui a gente tem muito essa visão. A gente precisa estar forte, estar bem, estar um nível bacana de visão, mas está bem para ajudar os nossos condôminos e os nossos síndicos, para que daí eles também consigam ajudar a economia como um todo. Esse preparo ele vai permeando todas essas etapas. E mais ou menos isso como você falou, eu tive algumas experiências no passado, lá em 2008, eu estava em Florianópolis, na época do Morro do Baú, lá no Itajaí, e eu vivi na pele também lá um pouco dessa dor. E tudo se reconstrói, a dor passa, a gente precisa levantar a cabeça, e eu não tenho dúvida disso que você falou, Júlio. A reconstrução, ela vai gerar ainda mais orgulho para o povo gaúcho. Então, eu acho que nesse momento é de solidariedade, de ajuda, e a gente agradece muito todo esse apoio de todas as empresas do Brasil, do setor condominial nacional, que está muito unido, do próprio Síndico Net, que também tomou a frente na comunicação de todo esse processo. E a gente acredita que sim, não somos sozinhos. Juntos, cada vez mais, o mercado condominial, seja ele regional, seja ele nacional, a gente vai estar se dando as mãos para superar juntos e reconstruir juntos esse novo Rio Grande, e principalmente essa nova Porto Alegre, para a gente que trabalha um pouco mais aqui, mas sem dúvida nenhuma ajudando Porto Alegre, a gente vai estar ajudando o Rio Grande do Sul como um todo. Legal, Atílio, eu não tenho dúvida também, tá? Define com você suas considerações finais. Bom, agradecer aí, né, Júlio, mais uma vez aí pela oportunidade de a gente estar conversando, acho que é super importante. Volto na última live, eu recebi várias WhatsApps de perguntas, então me deixou mais acessível, né? Isso é importante. Agradecer aí a Tila e Cíntia, que a gente está trabalhando junto aí na paralela para pensar em algumas coisas que a gente possa fazer em conjunto, que também é importante, né? Colega, né? A gente tem um mercado grande para explorar, mas a gente é colega, né? E a gente está passando pelos mesmos problemas, né? Tem um ponto, né, que acho que foi o Atílio que trouxe, né? A Cíntia trouxe, né? Tem que se cuidar para poder cuidar, né? Aquela história da mascarinha de oxigênio do avião, né? Primeiro põe em ti e depois tu auxilia a criança. A gente vem internamente se cuidando muito. A gente tem aí algumas plataformas gratuitas que a gente disponibilizou para o time. A gente fez alguns encontros sobre saúde mental para o momento, que é importante. Aqui em Porto Alegre hoje está 11 graus, eu estou completamente gripado. Então, também é um momento... a gente está no inverno, começando o inverno daqui, que é brabo, né? Então, vamos todo mundo se cuidar bem para poder ajudar, né? Eu fiz questão na semana passada de mandar um pouco desse carinho que a Cíntia falou, né? Que às vezes é um abraço, mandar para todos os síndicos da base: oi, e aí, como é que estamos? Né? E foi super bom. Ótimo. Talvez tenha sido a melhor da empresa, porque eu recebi demandas, né? Porque a gente tem demanda, né? Mas eu também recebi um muito obrigado, e isso já me deixou bastante feliz, né? Porque a gente está acolhendo de fato todo e qualquer síndico, morador, o síndico profissional, braços abertos para trocar ideia. Se tiver que acelerar qualquer processo, a gente acelera o processo. Acatar qualquer demanda que a gente entende que a gente consegue acatar, a gente está fazendo isso de uma forma com muita velocidade e proximidade, né? A gente também passou por um momento disso, né? A empresa também passa por isso, né? As empresas estão impactadas, né? A gente está com contingente, a gente está com gente que voltou para casa, chegou em casa, a moto não estava em casa, né? Então, assim, casas foram saqueadas, tem a questão agora das limpezas com o lodo, das doenças, tanto das doenças essas em relação à poluição, né, gerada pelo esgoto, mas também as doenças mentais e as gripes da vida aí, Covid, isso não terminou, né? Não terminou.
Eu acho que eu não estou com isso, mas eu estou bem impactado hoje com isso. Mas vamos se cuidar. Acho que esse é o grande ponto. Vamos todo mundo se cuidar para poder ajudar, para poder estar ativo. Reforço que o momento de ajudar para quem está fora é agora, né? Não parou. Cada vez mais. Tem etapas, tem a etapa 1, a etapa lá da União, tem a etapa 2, que é vamos esvaziar a água da cidade, tem a etapa 3, que é a limpeza, vai ter a etapa 4, que é a saúde, vai vir muitos casos de leptospirose, de dengue, isso vai acontecer, e ainda tem os casos que podem ter abalos, né, em relação à infraestrutura condominial, né? Mas, de toda e qualquer forma, leiam o manual está muito legal, critiquem o manual, quem se sentir apto a criticar. A live, o propósito da live é a gente falar junto sobre ele aqui também, né? E tá muito legal, tá? Assim, é um manual que dá para botar embaixo do braço e levar para campo. Obrigado, pessoal. Legal, Dicine. Muito bem falado. Esse material é para vocês e critiquem mesmo, tá? Enviem para o SíndicoNet sugestões, ideias, o que vocês sentiram falta também, que a gente vai atualizando ele, vai disponibilizando também novas versões aí sempre que for necessário. No SíndicoNet, a gente abriu uma página também específica, onde a gente vai postando todas as últimas notícias e atualizações para manter vocês todos bem informados e atualizados, né? Inclusive com informações checadas, né? A gente tem todo esse cuidado, porque hoje em dia é muito fácil, né? Você escutar boatos e isso ir influenciando de uma forma até negativa, né? Uma situação que já é crítica. Então, contem com o SíndicoNet em relação a isso também. Cíntia, eu queria passar para você fechar agora, então, as suas considerações finais, tá? Tá bem. Eu queria reiterar o meu agradecimento pela ação do SíndicoNet, da Angélica, da Moira, da Lelo, de iniciar esse grupo. Eu penso que a gente já tem algo positivo em relação a esse assunto, que nós criamos um grupo que vai fazer outras frentes a partir de agora. Então, isso já é positivo. A solidariedade também, a gente não pode esquecer de agradecer o que foi feito, o que pessoas fizeram vindo aqui para o Rio Grande do Sul, é algo que a gente é eternamente grato. Eu costumava dizer que o amor de mãe, para mim, é o amor era o amor mais puro que podia ter, e hoje é o da pessoa que entrou na água para salvar um desconhecido. Para mim, esse é o amor mais lindo que pode se ter, né? Porque é fácil tu amar quem é próximo de ti. E uma pessoa que arrisca a sua vida para salvar alguém merece todo o nosso respeito e admiração. Então, eu acredito que nós vamos sair mais fortalecidos de tudo isso, né? Vai doer, está doendo, mas, como dizem, né? Não se faz bons marinheiros em águas calmas, não adianta. E esse grupo vai ter muito mais coisas para trabalhar no futuro. Vou, assim, frisar a frase do Difine, desculpa, que a gente precisa de crítica ao manual, precisa de colaboração. Olha, gente, faltou isso, falta aquilo, vocês não pensaram nisso, porque é como o Júlio disse, esse manual ele é vivo, né? A gente vai alterando e essa contribuição de vocês é que vai fazer com que a gente tenha um material melhor. Então, é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tá bom, Cíntia. Muito obrigado também pelo tempo de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Queria dizer também que não são só essas 3 administradoras que estão aqui que vêm fazendo o trabalho e dando suporte, né? Você tem todas as administradoras do Rio Grande do Sul também cumprindo ali o seu papel importantíssimo, né, para os condomínios como um todo. Então, eu acho que até o que vocês trazem aqui pode servir de referência para outras administradoras, enfim. E é isso que o mercado precisa, né? Um vai ajudando o outro e a gente vai elevando o nosso mercado como um todo. Então, outro ponto importante, não vamos deixar baixar a guarda, o chão pela frente, tá? Então, no SíndicoNet, a gente vai estar sempre antenado e passando essas orientações para vocês, e o grupo também vai estar cada vez mais forte para
ajudar vocês. Inclusive, nessa próxima fase, a gente está organizando empresas, de novo, né, que a gente já falou, para que possam, né, empresas de fora do Rio Grande do Sul, que possam prestar serviços ou ajudar, às vezes até doando equipamentos, enfim, nessa reconstrução de vocês. Isso é mais uma das iniciativas que a gente vai ter daqui para frente, tá? E se vocês tiverem sugestões, também enviem para a gente aqui no Sindiconet ou pro Define, para a Cíntia, enfim, para o Atílio. A gente está aberto aqui para receber vocês, né, e melhorar essa situação, tá bom? Dentro do possível, lógico, tá? Então, obrigado mais uma vez a todos vocês e a gente continua aí com a guarda levantada. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Júlio. Atílio. Valeu. Tchau, Cíntia. Obrigada. Tchau, pessoal.